Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos estudados nesse bimestre para fazer a nossa avaliação na próxima semana, beleza? Então pega o seu caderno, pega as suas anotações, os textos que eu tenho deixado como base e me acompanhe mais essa aula. Bom, pessoal, então primeiro, né, quais os conteúdos nós estudamos esse bimestre? A gente falou de sustentabilidade, sustentabilidade e economia, como transformar lixo em dinheiro, consórcio e financiamento, compra à vista e compra a prazo e como as marcas te manipulam. Então, esses são os conteúdos que estarão presentes na nossa avaliação e que vocês devem estudar, tá bom? Eu vou fazer um breve resumo de cada um deles. Se ficou alguma dúvida, volte na aula em que eu dei essas aulas sobre esses temas. Leiam de novo os textos que eu estou deixando, os textos de base. Vejam as perguntas que a gente fez durante o bimestre, beleza? Então me acompanhem aqui. Bom, pessoal, então primeiro, né, economia e meio ambiente e sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando do conjunto de práticas e ações que visa o uso consciente dos recursos naturais. Então, nada vem do nada. Para a gente ter um objeto de plástico, para a gente dirigir um carro, qualquer coisa assim, a gente utiliza petróleo. O petróleo é uma matéria-prima finita, ou seja, ela vai acabar. Então, quando a gente toma essas atitudes sustentáveis, a gente está, primeiro, melhorando a nossa qualidade de vida e garantindo o acesso a determinados bens às gerações futuras. Tá? Então, isso são as atitudes sustentáveis, não é? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos trabalhando com um tripé, ou seja, três suportes que oferecem apoio à ideia de sustentabilidade. O primeiro é o social, que diz respeito ao humano. Tá? Como falamos da sustentabilidade do homem, nós falamos em qualidade de vida, acesso à água, acesso à rede de esgoto, por exemplo. O ponto de vista ambiental, preservação da natureza, é não só dar acesso à água, mas à água tratada, acesso a esgoto, opa, impedir com que esse esgoto, que esse dejeto vá para os rios, poluam os rios e mares, coleta correta para que não vá lixo em lugar indevido, para que não se formem lixões. Então, isso é o ponto de vista ambiental. E por fim, que é o ponto de vista econômico, que é o seguinte: como eu posso, primeiro, economizar, depois lucrar com essas atitudes sustentáveis, tá? E para isso, a gente falou que tem várias empresas adotando posturas sustentáveis, visando o quê? Maior reconhecimento e agregando valor à sua marca. Tá? Então, quando a gente fala que as empresas estão adotando posturas sustentáveis, o que elas estão fazendo? Né? Elas melhoram a imagem da empresa para os seus clientes. No futuro, pessoal, não tão longe, a gente vai ver que a gente vai dar mais importância às ações que essa empresa faz. Então, por exemplo, eu estou comendo um produto. Ele é um produto de horta orgânica ou ele é um produto que foi usado agrotóxico? Essa bateria aqui, ela é uma bateria que tem melhor qualidade e desempenho, que a bateria dura mais porque tem uma tecnologia específica, ou aquela bateria antiga que poluía um monte que não era tão efetiva? O carro, a gente vai dar preferência ao carro com movido a gasolina ou ao carro elétrico? Isso são tendências do futuro e que a gente não pode ficar alheio a isso, pensar, vai ser daqui 30, 40 anos. Tá aí, gente, vocês vão viver isso. Então, as empresas que adotam essas posturas, elas buscam melhorar a sua imagem em relação ao cliente, porque sabe que isso vai ser um fator determinante para você escolher ou não escolher um produto, tá? Quando a gente fala de economia no sentido de diminuir os gastos, quando a gente adota posturas sustentáveis, a gente consegue reaproveitar a matéria-prima. Então pense na empresa de refrigerante, por exemplo, que tem que fazer um monte de garrafa PET, garrafa de plástico. Se toda vez que ela tiver que fazer garrafa plástico, tem que comprar um monte de petróleo para fazer esse plástico, o produto vai ficar mais caro. Agora, à medida que nós estamos reutilizando essa garrafa PET, a garrafa retornável, nós estamos diminuindo o gasto, reaproveitando a matéria-prima
barateando o custo e, por consequência, ficando mais barato para você também. Porque você paga por várias coisas. Você paga não só pelo líquido, pela embalagem e pelo transporte. Se a gente consegue economizar em um dos elementos, que seja, por exemplo, a embalagem, vai ficar mais barato para o consumidor final, tá bom? Melhoria das condições ambientais. Gente, boa parte da poluição do mundo é causada por empresas, não é pelo ser humano, né? Não é pelo o homem civil. Não. Empresas que queimam carvão, enfim, que poluem rios, que poluem o ar. Então, à medida que que essas empresas elas diminuem o seu impacto ambiental, a nossa condição de vida melhora, porque todas as condições ambientais vão melhorar. Tá? Tem lugares, por exemplo, na China, que tem muita empresa que queima carvão. Resultado, você não consegue respirar, porque é tanto monóxido de carbono, tanto poluição no ar, que fica difícil. Tá? Mesma coisa, cidades como São Paulo, por exemplo, que tem um rio que você não pode entrar porque é tão contaminado, cheio de tudo quanto é tranqueira que eles jogam. Então, se a gente melhora, essas empresas melhoram essas condições, se elas adotam essas posturas ambientais, elas melhoram também as condições ambientais, beleza? Outras coisas, a satisfação de clientes e funcionários. A gente já falou disso, né? Uma empresa que adota essa postura, ela vai ter tanto a valorização do cliente, que vai escolher uma empresa porque tem esse elemento como um diferencial, como os funcionários também se sentirão bem ao trabalhar para essas empresas. Eu não sei vocês, mas eu não me sentiria bem trabalhando em um lugar que eu sei que, por exemplo, descarta lixo em lugar indevido, ou que contribui para a poluição do ar, ou que joga esgoto em um lugar incorreto. Tá? E por fim, né, valorização das atitudes da empresa, valorização comercial. Eu até citei para vocês, quando eu dei essa aula, o caso da Tesla. A Tesla é aquela montadora de carros elétricos que ela tem o maior valor de mercado do mundo, mas não é a maior montadora do mundo. O que explica isso? Tecnologia. As pessoas sabem que o carro do futuro vai ser um carro elétrico. E quem produzem os melhores tipos de carros elétricos no momento? A Tesla. Então isso explica o valor de mercado dela hoje. Beleza? Bom, e aí nós também falamos nessa mesma pegada de sustentabilidade e medidas para preservar o meio ambiente, em como a gente pode transformar lixo em dinheiro. Tá? A gente tem em alguns lugares hoje no mundo a indústria do lixo, ou seja, pessoas que estão fazendo milhões ou até mesmo bilhões através da exploração do lixo. Tá? Eu não sei se eu mencionei para vocês quando dei essa aula, mas em alguns países lá da Europa, na Espanha eu vi, tem na Alemanha, você tem, sabe aquelas máquinas que você compra refrigerante, água, aquelas máquinas eletrônicas? Tem máquinas dessas que você pode jogar a sua latinha. Então você acabou de tomar um refrigerante, taca a latinha, já joga nessa máquina e essa máquina já te joga umas moedinhas de volta. Ou seja, você troca a sua latinha por uma quantidade de dinheiro lá. É pouco? É. Mas essas atitudes, elas contribuem para que as pessoas façam isso, porque você vai ter um retorno financeiro, ainda que pequeno, e facilita a vida de quem tem que pegar essa latinha, que não tem que sair catando na rua, igual nós temos os coletores aqui no Brasil. Tá? Então, essa exploração do lixo, a gente pode de fato tirar muito dinheiro, mas é muito complicado porque nós não fazemos a coleta seletiva. Tá? Então, vou citar aquele exemplo, né, que eu falei para vocês na última aula. Componentes eletrônicos, que é videogame, celular, notebook, tablet, rádio, TV, computador, todas essas coisas, eles têm placas, têm soldas, têm um pouco de ouro, um pouquinho de ferro, um pouquinho de prata. Todos esses metais, eles têm alto valor de revenda, tá? E quando você está jogando seu celular no lixo, ele não funciona mais. Beleza, mas ele tem ouro lá dentro, ele tem platina, ele tem vários elementos que podem contaminar o solo, mas ao mesmo tempo tem várias coisas que a gente pode retirar para revender. Tá? Não estou falando, quebrou meu celular, vou lá e desmontar ele arrancar todas as soldas. Não é assim, gente, não é tão fácil assim. Mas, de fato, todos os anos, quando a gente pensa em país,
a gente joga bilhões no lixo porque a gente não faz a coleta correta. A gente não destina esses aparelhos eletrônicos, por exemplo, para o lugar correto, para o lugar de descarte, ou também não doa para quem trabalha com tecnologia e que está fazendo, por exemplo, robozinho que precisa dessas placas para fazer a sua programação. Então a gente está, ao mesmo tempo que jogando dinheiro no lixo, a gente poderia estar ajudando outras pessoas, não financeiramente, mas oferecendo um pouco de tecnologia que seria utilizado para eles desenvolver outros produtos, tá? Quando eu dei a aula, eu citei esse mesmo exemplo e a gente fez o cálculo de quanto que dá 1 bilhão, uma tonelada de celular. Deu mais ou menos 180 mil reais que a gente estava jogando no lixo a cada 1 tonelada de celular. Que é muito para mim, é muito para você, mas se a gente pensar em Maringá, com certeza a gente produz mais de 1 tonelada de lixo de smartphone todos os anos. Com certeza. Só smartphone, sem contar computador, TV e outras coisas. Tá bom? Então, a gente joga esse tesouro no lixo. Porém, retirar é muito difícil. Porque as pessoas não separam o lixo. Então, você vai lá no meio do lixo pegar celular, pegar resto de TV, resto de computador? Não vai. Isso só vai acontecer a partir do momento que as pessoas separarem o seu lixo. Ó, isso aqui é orgânico, isso aqui é papel, isso aqui é plástico, isso aqui são metais. Isso vai facilitar muito o trabalho de quem retira esse dinheiro do lixo, tá? Então, quando a gente separa o lixo, faz o descarte correto, perdão, passou uma moto aqui, faz a coleta seletiva, a gente movimenta vários agentes econômicos. A gente movimenta o coletor, cooperativa de reciclagem, a gente contribui com ferro-velhos, que pegam, sobretudo, metais, latinha, bateria, ferro de modo geral, empresas de reciclagem de maneira geral, empresas de artesanato. Então, todos esses agentes econômicos, eles vivem do lixo. Desde o cara que vai coletar a latinha até a empresa que vai fazer a reciclagem, que vai retirar, por exemplo, os metais das soldas, que vai transformar a latinha em chapa de alumínio de novo, ou que vai transformar a garrafa PET em plástico novamente. Beleza? Mas aqui, pessoal, estamos falando aí da indústria, da grande indústria do lixo. Como que a gente pode contribuir? Então, primeiro, fazendo a coleta seletiva. E segundo, a gente pode ganhar um dinheirinho com latinha de alumínio, por exemplo. Vários lugares aceitam o alumínio, gente. É bem fácil de você vender ele. Mas o quilo está mais ou menos R$ 3,50. Não é muita coisa, mas sempre tem churrasco em casa, churrasco de final do ano, churrasco da família. Junte as latinhas, revenda. Se não for revender, junte elas, deixa separado, deixa no separado do lixo normal, que com certeza alguém vai passar lá e vai colher e vai agradecer isso. Vai facilitar demais o trabalho dele e com certeza ele vai dar o destino correto, tá? Papéis e revistas antigas também podem ser vendidas como para reciclagem. Então tem várias coisas que a gente está jogando no lixo que a gente poderia estar gerando um dinheirinho aí, tá bom? Bom, pessoal, saindo então dessa pegada de sustentabilidade e meio ambiente, vamos falar sobre financiamento e consórcio, tá? Financiamento e consórcio são formas de a gente comprar produtos com alto valor, igual uma moto, um carro ou uma casa, por exemplo. Então, a gente tem que fazer um plano para comprar esses produtos, porque o valor é muito alto. Começar com financiamento. O financiamento, ele é uma forma de empréstimo que você faz ao banco. E o banco vai lá, te cede uma carta de crédito e você pode então comprar um carro, uma moto, enfim, o que você quiser. Financiamentos, eles são contratados diretamente com o banco, tá? E lá, uma vez que você acerta o seu financiamento, você sua compra é parcelada em vários anos e tem um acréscimo de juros. Por que vários anos? Se você for comprar uma casa, 200 mil, por exemplo, você não vai pagar ele em 12 meses, né, gente? Você vai pagar em 30, 40 anos. Então, é bastante tempo mesmo, beleza? Mas essa é uma das principais formas de você comprar um imóvel, que é o financiamento. Lembrando, sempre com acréscimo de juros. Ou seja, que é um valor... Você pegou 200 mil do banco, você vai pagar 220. Porque esses 20 mil é juros, tá? Já o consórcio, gente, é um pouco diferente, tá?
Consórcio, ele surgiu no Brasil em 1960. Lembra lá, 60, surgimento de Brasília, construção de Brasília, melhor dizendo. Várias montadoras vêm para o Brasil. O carro, ele começa a se tornar popular. Então, as pessoas queriam comprar esse carro, mas ninguém tinha cacife, ninguém tinha dinheiro. Então, como a oferta de crédito era muito baixa, ou seja, você não conseguia nos bancos fazer financiamento, empréstimos ou coisas do gênero, comprar esses produtos era muito difícil. Então, o que esses funcionários do Banco do Brasil, em 1960, eles fizeram? Fizeram um fundo coletivo. Ou seja, eles juntaram lá um grupo de pessoas e todo mês as pessoas iam depositar um dinheiro nesse fundo coletivo. Tá? Então, desse modo, você consegue juntar o dinheiro muito mais rápido. E como que a gente faz para escolher quem que vai pegar o dinheiro no mês 1, no mês 2 até o final? Fazemos sorteios. Então, tem 10 pessoas no consórcio, serão 10 números. Tá? Então, janeiro alguém pega o dinheiro, fevereiro outra pessoa pega, março outra pessoa pega. E lembrando, você pegou o dinheiro, você vai continuar pagando, tá? Então, por exemplo, o consórcio é de 10 mil reais, envolvendo 10 pessoas por 10 meses. Ou seja, então, durante 10 meses, 10 pessoas vão dar R$ 1.000 para o consórcio. E no final de 10 meses, o consórcio rodou por todo mundo pegou os R$ 10.000. Tá? Também tem taxas e juros, porém são menores em comparado ao financiamento. Tá bom? Agora, vantagem e desvantagem de cada um. Financiamento. A taxa de juros, elas são maiores. Então, como eu falei, né, você pegou 200 mil do banco, vai pagar 220, 230, 240, depende da taxa de juros, tá? 240 é um valor até que é comum, tá, gente? Uma taxa de 4%, tá, é mais ou menos isso mesmo. Mas você pega o produto na hora. Então, você saiu do banco com o seu financiamento aprovado, só ir lá na imobiliária e falar, ó, é aquela casa que eu quero. Pronto, é sua. O consórcio. As taxas e juros, elas são menores. Porém, depende do sorteio para adquirir o produto. E lembrando, pessoal, tem consórcio de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos. Qual que é a sua pressa para adquirir o seu produto? É no mês que vem? Não, não tenho pressa, daqui 5 anos, então pode esperar. Então, opa, vai para o consórcio. Tudo isso depende do seu perfil, do tanto que você tem e do tanto que você quer o produto, né? Se você quer comprar logo ou se você não tem pressa. E aí você vai fazer a escolha mais correta. Beleza? Bom, pessoal, falamos também de pagamento à vista e pagamento a prazo, tá? Pagamento à vista é quando a gente paga o valor total, o valor integral do produto já no ato da compra. Pagou lá uma em cima da outra. Ah, é R$ 1.000? Tô o dinheiro aqui. Quando a gente compra à vista, a gente tem uma vantagem que é poder barganhar, que é, tô pagando à vista aí, dá um desconto para mim, né? Coisa que quem compra a prazo não tem. Ó, eu tô com um problema aqui no computador e eu preciso comprar umas peças, né? E a peça à vista tem 13% de desconto. Você acha que eu vou comprar à vista ou a prazo? À vista, não tem nem o que pensar, não é? Então, essa é a vantagem do pagamento à vista. Agora, qual a desvantagem? Quando você tem um produto com valor muito alto, pagar à vista pode comprometer a sua finança. Ou seja, você vai gastar muito com uma coisa e você não vai ter dinheiro para pagar as outras contas. Tá? Então, seria o caso de você fazer análise. O pagamento à vista aqui tem desconto? Se tiver, opte pelo pagamento à vista. Ah, mas é muito caro. Tem como você economizar 2, 3 meses para comprar o valor à vista? Ou você precisa com urgência? Então, isso vai depender também das necessidades que você tem em relação ao produto. Tá? Caso você não consiga pagar à vista, você vai optar por pagar a prazo. Tá? Pagamento a prazo é quando a gente divide o valor da compra em várias parcelas e paga mensalmente. Então, um exemplo, né? Um produto de R$ 1.000, a gente divide ele em 5 parcelas de R$ 200. Então, janeiro 200, fevereiro 200, março, abril até maio, R$ 200 todos os meses. Qual que é a vantagem do pagamento a prazo? Tá? Permite você fracionar o valor da compra. Então, você tem a sensação de alívio. Você não vai gastar R$ 1.000 de uma vez.
Não, 200, 200, 200, fica mais fácil de pagar. E também permite você comprar produtos com valores mais altos. Como eu falei, uma casa. Quem tem 200 mil reais aí para comprar a casa, ótimo. Eu não tenho, então tem que pagar a prazo. Tá? Essas são as vantagens. E as desvantagens? Primeiro, você acaba criando uma dívida a longo prazo, a médio e longo prazo. Isso vai depender de quantas vezes você fez. 2, 3, 4, 5, enfim. Mas você vai ficar refém dessa dívida, você vai ter que pagar ela no futuro. E segundo, né, que pode ter o acréscimo de juros, tornando o produto mais caro. Nem sempre tem juros para compra a prazo, tá, gente? Mas é bom a gente ficar esperto. Porque, igual eu falei, né, as peças do computador, se eu for comprar elas à vista, 13%. Se eu fizer ela em 12, em uma vez só, no próximo mês, vai ter esse acréscimo de 13%. Então, é uma quantia considerável. Optei por comprar à vista. Então, cada caso deve ser estudado e analisado com cuidado na hora de escolher o jeito de pagar. Tá bom? E aí, por fim de tudo, a gente trabalhou o mercado, o marketing, né? Marketing, gente, significa mercado em inglês. Então, marketing é o estudo de mercado, criação de propaganda e estratégia para que você venda um produto. Absolutamente tudo que vocês veem tem marketing, tá? Tem uma propaganda inserida. Seja para que você compre uma comida diferente, uma roupa, um tênis, um aparelho eletroeletrônico, tudo tem marketing. Toda propaganda é um ato de marketing, tá bom? E o profissional de marketing ele tem que pensar tanto na aparência do produto, na como que ele vai fazer uma propaganda, qual que é o público-alvo dele, é o público jovem, é o público da terceira idade, é propaganda infantil. Então, o marqueteiro ele tem que pensar nessas coisas, tá? Então, e ele tem que pensar também, por exemplo, como que está distribuindo a vitrine. Se a vitrine ela tá bem bonita, as pessoas que conseguem olhar a vitrine conseguem ver o que tem no interior da loja, promoção, como que vai ficar exposta a promoção, vai ter ou não promoção, cor que vai utilizar na propaganda. A gente trabalhou, por exemplo, a teoria das cores. Vermelho dá a sensação de fome, verde é a sensação de uma coisa sustentável, uma coisa ambiental, as logomarcas. Então, tudo isso é a atividade do marketing, tá? E o marketing, ele serve, então, para que a gente compre o produto daquela empresa. Então, por exemplo, a empresa que lança um celular, ela quer que as pessoas comprem o seu celular. Aí você pensa assim, nossa, mas meu celular tá novo, né? Mas não é tão bom quanto o celular novo. Aí você vai lá e acaba comprando. Fazendo promoções e até mesmo falsas promoções. Aqui no Brasil a gente teve a chamada Black Fraud. Black Friday é a sexta-feira negra da economia dos Estados Unidos. É que na última sexta-feira de novembro, pós ali o feriado de Ação de Graças, as empresas elas querem queimar os seus estoques, então elas vendem tudo mais barato. Aí o Brasil tentou importar essa promoção, mas os produtos não ficaram tão baratos assim não, tá? Então virou isso aqui Black Friday nos Estados Unidos, Black Fraud no Brasil, que é tudo pela metade do dobro. Então eles aumentam tudo em outubro e abaixam em novembro para falar que estava mais baixo, tá? Pratos maiores, quando você vai no restaurante aquilo, o prato do restaurante é desse tamanho. Para que você não perceba e coloque, vai enchendo o prato e nem sabe que está enchendo. Você pensa, nossa, mas eu como essa quantidade em casa. Não, você está pegando muito mais comida e eventualmente vai pagar mais caro no seu prato, tá? Vitrine com preço muito alto, preço muito baixo. Quando ela coloca um preço muito alto, o cliente vai pensar, nossa, mas por que esse produto é tão caro? Nossa, eu não tenho dinheiro para comprar esse, mas aquele outro ali que é intermediário, opa, eu consigo comprar. Então, tudo isso são estratégias de marketing para que a gente possa consumir mais. Beleza, pessoal? Revisão feita. Peço que vocês estudem para a prova, fiquem em casa, lavem as mãos. Um abraço e até a próxima aula.